Para tudo porque do absolutamente nada, o James Gunn postou uma bomba no Twitter e saiu correndo. Superman 2, ou melhor, Superman, o Homem do Amanhã, já está confirmado e já tem data de estreia. Fica comigo porque no vídeo de hoje vou te contar tudo que a gente já sabe sobre esse filme, quando ele sai nos cinemas, a imagem que o James Gunn postou e tudo que ela revela, principalmente sobre o Lex Luthor, o quadrinho que ela pode se basear e o que acontece nesse quadrinho, a animação que ela pode se basear e tudo mais que a gente pode esperar sobre esse novo filme de Superman. Então, bora lá! Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas e esse aqui é o Arquivo Geek, seu arquivo definitivo sobre o mundo nerd. E olha, vou te falar que eu fui pego de surpresa hoje. Peguei minha irmã na escola na hora do almoço, a gente parou pra almoçar, tava voltando, chegando em casa. Peguei o celular, abri o Twitter, primeiro post do Twitter, James Gunn, e esse post aqui que eu vou deixar. Man of Tomorrow in Theaters, July, 9 de julho, vou falar em inglês, né? 9 de julho de 2027, e simplesmente essa imagem do Superman e o Lex Luthor de armadura. Minha primeira reação foi, como bom twitteiro, abrir a conta para ver se era do James Gunn mesmo. Afinal, hoje todo mundo tem esse selinho de verificação, é só pagar. Valeu, Elon Musk. Então sempre precisa clicar. Cliquei e vi que era o James Gunn mesmo. 1,8 milhões de seguidores. E aí a segunda reação foi dar uma surtada, né? E nesse simples post do James Gunn, ele revelou três coisas que são muito importantes. A primeira, basicamente, é o suposto título do filme, Man of Tomorrow. E aí no vídeo eu vou trazer a HQ, Man of Tomorrow, e a animação Man of Tomorrow, e falar se elas podem ou não ter relação com o filme que acontece nela e se o James Gunn está se baseando nelas para essa continuação. A data, então a gente já tem a data, 9 de julho de 2027, então menos de 2 anos, basicamente 1 ano e 10 meses, né, para ser bem exato. E essa imagem que revela o Lex Luthor de armadura. A ideia do Lex Luthor usar essa armadura tecnológica não é recente. Ela surgiu lá nos anos 80, pré-crise, e foi reforçada em Crise nas Infinitas Terras, né, do John Byrne, uma das histórias mais clássicas e fundamentais do universo DC nos quadrinhos. É uma armadura projetada com tecnologia alienígena e kryptonita, o que permite que o Lex enfrente Superman fisicamente, já que no mano a mano ele nunca teria chance. E essa armadura faz muito sentido no contexto que a gente viu no primeiro filme. Porque basicamente o que aconteceu no primeiro filme? O Lex Luthor criou o clone do Superman, o Ultraman, só que era um clone burro. E o Luthor estava lá, basicamente, na mente, dando todos os comandos do clone do Superman. Tem aquela cena clássica, uma das que eu mais gostei no filme, do 1A, 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 dele dando o comando pro Ultraman bater no Superman. Só que no fim, o Ultraman não dá conta, o clone do Superman perde, porque o Superman, além de forte, tinha um clone que era igualmente forte, né, eles caíram na porrada, mas o Superman, com a sua inteligência, naquele momento clássico do final do filme, consegue derrotar o Ultraman e depois manda ele naquele buraco negro. E faz muito sentido agora o Lex não confiar mais em outra pessoa, mesmo que seja um clone do Superman, para derrotar o Superman. Então o que ele vai fazer? Vai criar uma armadura extremamente forte com kryptonita. Aí fica a questão como o Lex vai conseguir encontrar essa kryptonita, né? Porque no filme do Superman, agora em 2025, a única forma que o Lex encontrou de usar kryptonita foi utilizando o metamorfo. Não tinha pedras de kryptonita espalhadas na Terra, por exemplo. Então, fica a questão se essa armadura do Lex vai ter kryptonita e como o Lex vai adquirir essa kryptonita. Mas faz muito sentido que agora ele não queira utilizar um novo clone, vá confiar em outra pessoa, seja no primeiro filme foi o Ultraman e a engenheira, ele não vai confiar nas pessoas, vai querer fazer isso com suas próprias mãos, e para isso cria essa armadura extremamente tecnológica, muito forte, com kryptonita, o que faz muito sentido, né? Para quem criou aqueles diversos portais para dimensões de bolso, criar uma armadura extremamente forte não é nada demais, né? Então, é muito mais fácil você criar uma armadura do que um clone, vamos ser sinceros, né? Então, pela lógica do filme e tudo que a gente viu do Lex, faz bastante sentido ter novamente esse confronto. Já falamos do desenho, foi feito pelo Jim Lee, inclusive, um desenho muito maneiro, gostei demais do desenho. É daqueles que dá pra você colocar na parede, que ficou absurda essa arte que o Jim Lee fez, especialmente pro James Gunn, imagino, né? Agora vamos falar sobre o título, Man of Tomorrow. Bom,
Man of Tomorrow, em português, O Homem do Amanhã, é um dos apelidos clássicos do Superman, como, por exemplo, O Homem de Aço. Então, faz sentido um filme do Superman ter como subtítulo o nome clássico do personagem. Porém, você deve estar se perguntando: esse é algum título de uma HQ, um quadrinho do Superman? Algum clássico do Superman tem esse nome e poderia ser adaptado? A resposta é mais ou menos. Tem sim uma HQ que é chamada Homem do Amanhã, em inglês, o Man of Tomorrow, porém não é exatamente um clássico. Essa é uma HQ que foi lançada em 2020 pela DC, lançada inicialmente digitalmente, chamada Homem do Amanhã, escrita pelo o Robert Venditti. E ela tinha como objetivo ser uma porta de entrada para novos leitores do universo, né? Então era algo que não era extremamente apegado na cronologia do Superman, que você precisaria ter lido muitas coisas antes. Então a ideia foi ser realmente essa porta de entrada para novos leitores. Nessas histórias, o Superman enfrenta o Parasita, o Lex Luthor e o Mongul, que são histórias que mostram tanto o lado super-heróico do Superman quanto o lado humano do Clark Kent. É uma história com um tom cheio de aventuras clássicas e reforça essa ideia do Superman como um ícone das gerações, algo que está muito atrelado à proposta do James Gunn, principalmente nesse primeiro filme. Mas não para por aí, porque nós também temos uma animação chamada Man of Tomorrow, Homem do Amanhã, que também foi lançada em 2020. Só que, diferentemente da HQ, aqui mostra um Superman em início de carreira, enfrentando os vilões Lobo e Parasita. Mostra um Clark Kent em início de carreira ainda aprendendo a ser herói, inseguro e descobrindo os seus limites e o peso da responsabilidade de ser o Homem do Amanhã. Então, sendo bem honesto, por não se tratarem de clássicos absolutos e até pelo estilo de James Gunn, eu duvido que ele vá fazer uma adaptação direta de alguma dessas duas obras. Vale lembrar que no primeiro filme do Superman, ele disse que se inspirou muito em Grandes Astros Superman. Porém, a história do filme não tem nada a ver com a história de Grandes Astros. Em Grandes Astros, a gente tem o Superman em final de carreira, doente, que enfrenta o Lex Luthor de armadura, inclusive. Então, em Grandes Astros Superman, a gente tem essa armadura clássica do Lex Luthor. Eles lutam. Eu não vou entrar na história do Superman em Grandes Astros, mas o propósito aqui é muito difícil, até em todas as obras do James Gunn, tirando o Superman, basicamente tudo que o James Gunn também fez de quadrinho foi muito de personagens underground, assim, que não tem uma história muito longa nos quadrinhos. Vídeo Guardiões da Galáxia, o Pacificador Agora, Esquadrão Suicida mais ou menos, né? Mas nenhuma obra do James Gunn foi adaptação direta de uma HQ. E agora eu imagino que também não vai ser o caso, principalmente por não serem clássicos, algo que estão muito atrelados na história do Superman. Eu imagino que o nome Homem do Amanhã esteja realmente atrelado mais à figura e à visão do Superman, como essa questão de um grande super-herói ser o futuro da civilização, né? A pessoa que vai, o homem que vai garantir o futuro do planeta, do que realmente uma adaptação dessas duas obras. E vale lembrar também que o James Gunn já está com um histórico ruim, digamos assim, de simplesmente tirar os subtítulos das suas produções da DC. Porque o primeiro filme de Superman, que lançou agora há pouco, tinha o nome Superman Legacy, e pouco tempo antes da estreia, pouco tempo não, vai, um ano antes da estreia, antes de começar o conteúdos promocionais, foi cortado Legacy e virou só Superman. Supergirl, Mulher do Amanhã, essa sim foi muito inspirada na HQ Supergirl, Mulher do Amanhã, também teve o subtítulo cortado, vai ser só Supergirl. Então, esse filme eu não colocaria a mão no fogo e realmente vai chamar Superman, Homem do Amanhã. Pode ser que mais pra frente o James Gunn só coloque Superman 2 e fique como esse o título, né? Ou pode ser que já tiraram o subtítulo de Supergirl, Mulher do Amanhã, porque esse vai ser o subtítulo do novo filme do Superman, né? Então, fica aí essas duas possibilidades. E para fazer uma breve conclusão aqui, só pra gente já finalizar esse vídeo e falar o que eu espero desse novo filme do Superman, eu espero que ele seja um sucesso ainda maior. Eu, particularmente, gostei muito do filme do Superman. É, Foi um dos melhores filmes desse ano pra mim. Sem dúvida, de super-herói foi o que eu mais gostei. Foi um. Assim, é difícil de falar que ele foi um sucesso de bilheteria, porque são muitos padrões. Eu considero um sucesso. O filme do Superman atingiu mais de 600 milhões de dólares em bilheteria,
Os mais críticos, mais ranzinzas, vão criticar esse número, porque, por exemplo, foi menos do que Homem de Aço fez, o filme do Zack Snyder. O filme do Zack Snyder fez globalmente 670 milhões de dólares. Quando você olha a bilheteria nos Estados Unidos, o Superman de agora, eu queria muito que tivesse subtítulo, porque você fala Superman, tem 15 filmes de Superman, então você tem que falar Superman de agora, Superman que a gente viu agora há pouco, então se fosse Superman Legacy seria mais fácil, mas só eu reclamando, então eu gosto de subtítulos. Bom, enfim, o filme que a gente viu agora de Superman, nacionalmente, nos Estados Unidos, né, superou a bilheteria do James Gunn, fez um número bom de bilheteria, não foi bilionário, mas a gente estava muito mal acostumado com essa época da Marvel, principalmente, de filmes bilionários, mas a gente tem que lembrar que isso foi uma construção de muitos anos e que também, a partir do momento que a Marvel começou a derrapar, os filmes, a bilheteria dos seus filmes seguintes também derraparam, né? Então, é um filme em construção, um universo em construção, e eu tenho certeza que com o sucesso de Superman, com os próximos projetos da DC que estão com um hype muito grande, Superman, o Homem da Manhã, tem tudo para ser um sucesso ainda maior de bilheteria. Quem sabe atingir esse 1 bilhão, né? Porque com certeza quem assistiu o primeiro filme do Superman gostou, vai querer ir de novo. E quem não pôde assistir no cinema agora vai assistir nos streamings, que em breve já deve estar saindo, né? A DC inclusive, realmente teve uma estratégia de, de lançar esse filme rápido no streaming, né? Já tá nas plataformas digitais naquela à venda há um tempinho já, faz algumas semanas e talvez em breve já chegue na HBO Max. É uma estratégia controversa, mas com certeza quem investir agora no streaming deve gostar, a maioria das pessoas devem gostar e vão estar no cinema para assistir Superman, o Homem do Amanhã, em julho de 2027. É isso, por favor, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Assim que tiver mais informações sobre esse filme, qualquer vazamento, qualquer rumor, qualquer post do Twitter do James Gunn, eu volto aqui, seja num vídeo longo, seja num shorts, que eu prefiro para trazer essas notícias mais de última hora. E deixa aqui nos comentários, você curtiu o filme de Superman? Você curtiu, né? Não tem como você não ter curtido. É muito bom. Então, deixa aqui como está a sua expectativa para o próximo filme. Quem você gostaria de ver? O Lex Luthor vai ser de novo o vilão desse filme ou você gostaria de ver outro vilão? Eu suspeito que teremos Brainiac nesse novo filme também. Mas bom, temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Valeu e tchau, tchau.